Senhor, pela aflição. Levanta, siga firme, Deus de ti tem compaixão. Os problemas te sufocam, o Senhor vai resolver. Tu terás grande vitória e alegrará o teu viver. Não fracasse, meu irmão, não deixe a tua cruz. Ande só mais um pouquinho e verás a santa luz. Não fracasse, meu irmão, não deixe a tua cruz. Ande só mais um pouquinho e verás a santa luz. Foi Jesus quem falou, prometeu nos dar vitória, com seu sangue nos comprou. Supre as necessidades, não deixa faltar o pão. Levante os olhos para o céu, meu querido irmão. Não fracasse, meu irmão, não deixe a tua cruz. Ande só mais um pouquinho e verás a santa luz. Não fracasse, meu irmão, não deixe a tua cruz. Ande só mais um pouquinho e verás a santa luz. Você sabe, é verdade, aqui somos forasteiros. Não é roupa nem comida, não é casa ou dinheiro. Além de tudo isso, temos paz que outros não têm. Temos a eternidade para todos sempre. Amém. Não fracasse, meu irmão, não deixe a tua cruz. Ande só mais um pouquinho e verás a santa luz. Não fracasse, meu irmão, não deixe a tua cruz. Ande só mais um pouquinho e verás a santa luz. Luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que a la luz. Y en la caridad no se quieren acercar por amor a la vanidad. Luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que a la luz. Y a la caridad no se quieren acercar por amor a la vanidad. Mas aquel que busca hacer su voluntad en la gloria eterna con Cristo se verá. Mas aquel que busca hacer tu voluntad en la gloria eterna con Cristo se verá. Pero hay del que
amor, la oscuridad, pues la condenación. Días llegarán, grande amor, la oscuridad, pues la condenación. Días llegarán. A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, amadas irmãs. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, irmãos amados e irmãs amadas. Você, seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves, dirigente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui do país do Uruguai. Estamos nesta transmissão, amados irmãos, para hoje estarmos meditando, fazendo um estudo a respeito do louvor, né, intitulado O Espírito do Louvor. E hoje temos bastante coisa, amados irmãos, para falar a respeito do louvor. Prestem bastante atenção, amados irmãos, porque o tempo de hoje vai ser dedicado a nós falarmos a respeito ao louvor. Vamos falar bastante coisa, então espero que os irmãos prestem bastante atenção, e para não esperar mais, quero já estar entrando para esse maravilhoso estudo, amados irmãos. Eu não sei como é que está saindo a transmissão, aqui está meio de chuva faz dias, né? Chover não chove nada, é uma seca bárbara, né? Mas aí se arma de chuva, aí chove um pouco macinho, né? Bem macinho, chove, depois daí para, aí vem umas gotinhas aí, umas garoas, né? Aí para novamente, mas chover que é bom ainda nada, né? Houve esses dias atrás aí, uns 3, 4 dias atrás, passou um tornado aqui, né? Na cidade de Santana do Livramento, onde fez um grande prejuízo no bairro do Armo e parte do bairro de São Paulo, né? Tem um bairro aqui, Santana do Livramento, chama-se São Paulo, né? Então, no bairro do Armo e no bairro de São Paulo, parte do bairro São Paulo, né? E algumas partes, né? Vamos dizer assim, né? De Santana, foi forte, né? Foi forte e fez um grande estrago aí, né? Então, faz dias que vem isso aí, vento, ameaça de tormenta, né? Mas algumas garoas, mas chover que é bom nada, né? Tem uma seca grande aqui para esses lados. Então, estamos precisando que Deus abra as comportas dos céus, né, e derrame da sua chuva, que é vida, sobre nós, né? Muito calor seco. Tem chegado esses dias atrás, aí houve uma sensação térmica de 44 graus, né? Muitos incêndios florestais estão havendo, então só misericórdia do Senhor, amém? Então, amados irmãos, devido ao mau tempo, a internet pode estar travando, pode estar falhando, e é por isso que eu pergunto aos irmãos se está saindo bem a transmissão. Estou vendo alguns poucos irmãos, né? Poucos do habitual. Eu não sei se chegou a notificação para os irmãos, se está indo. Então peço aos irmãos que tem canal, que tem como compartilhar a live, por favor, compartilhe aí a live, amém? Vamos aguardar uns 2, 3 minutos mais para entrar no estudo, assim os irmãos vão chegando. Por favor, os irmãos que têm como compartilhar essa transmissão, compartilhe aí no seu canal,
compartilhe lá na comunidade, né? Na comunidade do seu canal, compartilhe essa transmissão e vamos estar entrando já nesse estudo, né? Sobre o espírito do louvor. Então vá lá, compartilhe no seu canal aí, na comunidade do seu canal. Amém, irmão Giliard, amém, irmão Evangelista Leônidas, graças a Deus, amém. Então está boa a transmissão, graças a Deus, mas aí se cortar um pouquinho, aí os irmãos sabem aí que é por causa do tempo, né? Está feio. Hoje se armou, eu digo assim, ó, vai chover bastante mesmo, mas aí veio uma pequenas gotinha d'água, foi só, como diz aqui o povo uruguaio, foi só pamento, né? Foi só pamento mesmo, porque foi só barulho, né? Na verdade, a chuva que veio não deu nem para apagar o pó da terra, mas Deus sabe de tudo. Estamos assim já há vários dias, mas Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele sabe de todas as coisas e ao seu tempo Ele vai dar a chuva. Em outros lugares, por exemplo, Montevidéu, Canelones, que são estados do Uruguai, né, departamentos que a gente chama mais ao sul, estão sofrendo grandes inundações, né? Grandes inundações, fortes tempestades de chuva, né? Estão sofrendo. Em outros lugares estão sofrendo incêndios florestais também devido à seca, né? Aqui também em Rivera sofremos alguns incêndios florestais também, Santana do Livramento, até mesmo o cerro onde a gente subia para orar, Cerro Registro, sofreu um incêndio também, né? Incendiou lá. Então, amados irmãos, tá difícil a situação, né? Então peço aos irmãos, vamos orar, né? Porque nós sabemos que o mundo diz, né, que parte do aquecimento, né, o aquecimento global, né, consequências, e a gente não duvida disso, né, que é o aquecimento global. Mas muito mais do que aquecimento global, posso dizer assim, que são os sinais que Cristo falou que haveriam de acontecer antes da sua vinda. Então, a gente não nega, sim, está havendo coisas que estão acontecendo devido ao aquecimento global, mas essas coisas são os sinais que Cristo disse que a terra iria se comportar desse jeito, a maldade do ser humano. Lá em Apocalipse está que Deus irá julgar aqueles que destroem a terra, né? Então esse aquecimento global aí, por causa do próprio ser humano que está destruindo a terra, a natureza, né? Por causa da corrupção, por causa do pecado, do amor ter se esfriado, se apagado, a maldade tem aumentado, acrescentado, o homem está destruindo a terra, a natureza. Mas lá no livro de Apocalipse diz que Deus iria julgar o homem por causa dele destruir, né, a terra, aqueles que destroem a terra, amém? Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos já entrar então na palavra do Senhor. Estamos nos últimos dias e hoje vamos estar falando a respeito do espírito do louvor, amém? Graças a Deus, quero cumprimentar os irmãos. Amém, amados irmãos? Quero então, vamos já entrar na leitura da palavra do Senhor. Amém? Quero cumprimentar os irmãos e cumprimentar os irmãos. Deus abençoe nosso irmão Giliardi, nossa irmã Giderci Marques. Deus abençoe a irmã Regiane Barros, seu esposo Ronaldo também. Deus abençoe o irmão Evangelista Leônidas, da IPDA. Deus abençoe a irmã Dayana Lima, da IPDA. Pastor Evandro Quirino, IPFD Angatuba. Irmão Ezequiel Santos, da IPFD Maranhão. Deus abençoe nosso pastor Marlon Bege, né, da IPFD agora esqueci o estado, né? Que benção.
Deus abençoe nosso pastor Malo Bege, né? Que é da IPFD, lá do estado do Paraná. Deus abençoe. Lembrei aí o estado, amém? Deus abençoe, amados irmãos e irmãs que estão chegando também. Deus abençoe cada um de vocês. A nossa irmã do canal Deus Resolve Tudo também que está conosco. E Deus abençoe a irmã Priscila Monte. Deus abençoe a irmã Priscila Monte. Fazia um tempão aí que não via a irmã nas transmissões. Não sei se a irmã estava ouvindo sem estar no bate-papo, mas a gente sentiu um pouco de saudade da irmã Priscila Monte. Deus abençoe, irmã Priscila Monte. Deus abençoe nosso irmão evangelista André Silva, da IPDA São Paulo. Deus abençoe a nossa irmã Keila Souza, de Rondônia, IPFD Rondônia. Deus abençoe aí os irmãos que estão chegando, estão aí comentando, os irmãos que compartilharam esta live também nos seus canais. E Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, amados irmãos, entrar no estudo da palavra do Senhor. Mateus 15:8, por favor, com gentileza. Livro de Mateus, capítulo 15 e o verso 8 da palavra do Senhor. Amém, amados irmãos? Livro de Mateus, capítulo 15 e o verso 8, que diz assim: Esse povo de lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Mais uma vez, este povo de lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Amém, Jesus? Então vamos começar esse estudo fazendo-nos a primeira pergunta. O que é o louvor, amados irmãos? O que é o louvor? A palavra louvor vem do hebraico, que significa elogio. Mas elogiar a quem? A quem nós elogiamos? Elogiar ao homem e as suas obras? Será isso mesmo que nós elogiamos? Será que nós elogiamos ao homem, as obras do homem, os talentos do homem, o que o homem possa fazer? Será que é isso mesmo, louvor? Elogio ao homem, o que o homem faz, suas obras, seus feitos? Não, irmãos, não é nada disso. O louvor consiste em elogiar a Deus, em exaltar e mostrar os seus atributos através de canções. Isso é louvor. O louvor consiste em elogiar a Deus e em exaltá-lo e mostrar seus atributos através de canções. Nós podemos ver isso no Salmo 138, do verso 4 ao verso 5. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória
do Senhor. Então tá vendo aí, diz, todos os reis te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as tuas palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Quando as pessoas, amados irmãos, quando as pessoas realmente sabem quem é Deus e o que Deus faz, as pessoas vão até Deus e o adoram. E sabendo quem Deus é e o que Deus faz, o louvam. Sabendo o que Deus é e o que Deus faz, então as pessoas o louvam. Isto é quando as pessoas conhecem quem é Deus. Jeremias 9, 23 ao 24. Livro de Jeremias, vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Livro de Jeremias, capítulo 9, capítulo 9, o verso 23 ao verso 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o valente na sua valentia, nem o rico se louve em sua riqueza, mas glorie-se nisto, em que tiver me conhecido, e que me entende, e que me conhece, e que eu sou o Senhor, que faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque estas coisas quero, diz o Senhor. Amém? Então não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o homem que queira se gloriar, diz a palavra do Senhor, glorie-se nisto, em que me conhece, em que me compreende, em que me entende, diz o Senhor. E voltando àquilo que nós estávamos falando, o que é louvor? O louvor consiste em elogiar quem Deus é, elogiar a quem? A Deus e não ao homem, Quando as pessoas não conhecem quem Deus é, então não pode haver louvor. Mas quando as pessoas conhecem a Deus, sabem quem Deus é e o que Deus faz, conhecem os seus atributos, conhecem, vamos dizer assim, a pessoa de Deus, então nasce o verdadeiro louvor. Eu lembro da passagem da mulher samaritana, que Jesus disse para a mulher samaritana: vós adorais o que vós não conheceis. E essa passagem, ela é tão real, amados irmãos, amém? Atenção os irmãos aí à palavra, amém? Vamos aí ficar prestando atenção na palavra, os moderadores ativos aí, amém? Graças a Deus, amém? Então, amados irmãos, quando a pessoa não conhece quem é Deus, hoje em dia, a palavra que Jesus disse a mulher samaritana, vós adoram a quem não conhecem, Vocês adoram ao que vocês não conhecem, Essa palavra, essa mesma passagem se cumpre nos nossos dias também. Muitas igrejas estão adorando aquilo que não conhecem, que não sabem. Há um Deus que não conhecem. Há um Deus que não sabe o que é. Muitos irmãos adoram o que não conhecem. E por não conhecer, como diz o versículo de Jeremias 9, 23 ao 24, por ele não conhecerem a Deus, então adoram a outro Deus, fazem o seu próprio Deus, um Deus que não é o Deus das Sagradas Escrituras, um Deus que não é o Deus da Bíblia Sagrada,
um Deus que é diferente ao Deus bíblico. É um Deus da sua própria imaginação. É um Deus que eles ouviram falar dele na boca dos falsos profetas. É um Deus que eles ouviram falar dele na boca dos lobos rapazes, dos lobos devoradores. É um Deus que eles ouviram falar desse Deus na boca dos impíos, na boca dos profanos, na boca dos pastores libertinos que não têm compromisso com Deus, que não conhecem quem Deus é e o que Deus faz. E essas pessoas, ao não conhecerem a Deus, eles criam, ainda utilizando o próprio nome de Deus, Jeová, Javé, né? Elohim, usando os nomes de Deus, o nome de Jesus, Yeshua, usando o nome de Cristo. Eles, usando o nome de Deus, mas inventam o seu próprio Deus. Um Deus que os seus atributos é totalmente diferente dos atributos do verdadeiro Deus, que suas qualidades que eles pregam não é a mesma do Deus das Escrituras. E quando as pessoas não conhecem quem é Deus, as pessoas adoram aquilo que não conhecem. Mas o louvor consiste em elogiar a quem é o homem, as suas obras, seus talentos, o que ele faça, não, mas consiste em elogiar, em exaltar a Deus, e enquanto o homem a se humilhar-se a si mesmo, a reconhecer que o homem não é nada, que o homem é cinza, que o homem é pós-cinza. Nisso consiste o louvor, elogiar, exaltar as obras de Deus, quem Deus é. E quando as pessoas conhecem quem Deus é, sabem quem Deus é, o que Deus faz, as pessoas vão até Deus e as pessoas adoram a Deus. Sabendo o que Deus é e o que Deus faz, então é de onde surge o louvor. Mas quando há uma ignorância a respeito de Deus, nascem esses louvores profanos que temos hoje, que alimentam a carne, que alimentam o ego do homem, que levam o homem à farra. Esses louvores que se conformam ao mundo, que se conformam ao modernismo, que se conformam ao pecado, que se conformam à corrupção do homem. E não é louvor a Deus, não é exaltação a Deus, é exaltação ao homem, porque o louvor, ele é cristocêntrico, ou seja, o centro da adoração e do elogio deve ser a pessoa de Cristo. Quando se refere, irmãos, a um louvor cristocêntrico, se refere a um louvor que é feito somente à pessoa de Cristo. Cristo é o centro do louvor, do elogio, do que ele é, o que ele fez, o que ele faz, o que ele fez por nós. Cristo é digno de toda adoração. Ele é o centro do louvor. É um louvor cristocêntrico. O louvor, ele também é teocêntrico. O que é teo? Teo vem de Deus. Centro, Deus é o centro. O centro do louvor, da exaltação, do elogio é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Elogio à bendita Trindade. Isso é o louvor. Mas o louvor de hoje, nós temos um louvor antropocêntrico. O que é antro? Antro vem de homem. Centro, cêntrico vem de centro. O centro do louvor é o homem e não é mais Deus. Nós temos um louvor hoje antropocêntrico. O centro do louvor é o homem. O elogio já não é mais a Deus e sim ao homem. E nós vamos falar sobre isso. Vamos dar uns exemplos disso agora, de louvores assim.
O louvor de hoje não está sendo mais nem cristocêntrico, nem teocêntrico, onde Cristo e Deus é o centro de todo louvor, de toda exaltação e de todo elogio. Está sendo antropocêntrico, o homem é o centro do elogio. E também o louvor está sendo egocêntrico, onde o ego do homem está sendo o centro, ou seja, o centro do louvor, o ponto do louvor, a intenção do louvor é levantar o ego do homem e trazer essa mensagem de autoajuda. Você pode, você consegue, você será, você fez, você faz, você fará. É você e você e você e você. Autoajuda. Ou seja, a pessoa depende de si mesmo. Você fará. Você fez, você será. Você vai ser. Você é. É um louvor egocêntrico, um louvor antropocêntrico, onde o homem é o centro. De que jeito? Um exemplo, vou dar um exemplo de louvor egocêntrico e um exemplo de louvor antropocêntrico. Quem lembra daquele hino da Damares que diz assim, ó: quem te viu passar na prova e não te ajudou, logo vai te ver na bênção e vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem lembra desse louvor aí? Isso nem sequer é louvor. Isso não é louvor. Isso nem pode ser chamado de louvor. Se é um louvor antropocêntrico. É um louvor egocêntrico. Eu acho que é sabor de mel mesmo. Né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te ver na bênção e vai se arrepender. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, não te ajudou. Vingança. Justiça própria. Vai te ver na bênção e vai se arrepender. Vai estar entre a plateia, você vai estar no público, você vai estar no palco, lá brilhando. Porque o palco para essas pessoas é uma vitrine, como dizia Leonardo Ravenhill. O palco para esses bodes é uma vitrine onde exibem seus talentos. Aí eles crescem, se tornam famosos, conhecidos. Aí eles cobram, seus cachê cobram para cantar 5 mil, 6 mil reais, daí por diante. Para cantar 50 minutos, cantando para bodes, porque não é louvor para Deus, é cantando para bodes mesmo. Né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te ver na bênção e vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você vai estar no palco. Levanta o ego do homem. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Eu não sei que Jesus é, deve ser algum Jesus fraco. Deve ser o espírito do anticristo, mas não o espírito do Cristo mesmo, do Jesus Salvador, não é. Não é. Porque esse evangelho de hoje pregado, ele dá ênfase a que o homem é o centro e Deus é seu beneficiário, ou seja, Deus precisa de você ao invés de que você precisa de Deus. A mensagem de hoje é: Deus precisa de você, meu irmão. Deus precisa de você, minha irmã. Mas a mensagem de Cristo, o evangelho diz assim, ó: você precisa de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa de Jesus. Você precisa da graça salvadora. Você precisa nascer de novo. Você precisa se converter dos seus pecados. Outro louvor mais. Vou te dar outro exemplo de louvor egocêntrico, antropocêntrico. Aquele que diz assim, ó, você já empeça já, ó, assim, ó. Você é. Olha que isso não é louvor. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é bastante Deus reconhecer do seu amor. Primeira coisa que eu quero falar agora, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, tudo bem, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou,
Não há uma contradição nisso aí? Não há uma contradição nisso aí? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, mas você não chore, não se entristeça se o mundo ainda não notou. Como é que, se você é o espelho e está refletindo a Cristo, como é que o mundo não vai notar? Se Jesus mesmo foi quem disse que nós somos o espelho de Cristo, ele deve refletir em nós para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Agora, como é que nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor, mas o mundo ainda não notou isso aí? E que já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Que amor? Se o homem não tem amor. Se Jeremias... Capítulo 17, verso 9 diz: enganoso e perverso é o coração do homem, mas que todas as coisas que ele conhecerá. Se Jesus mesmo que disse: vós não me amastes a mim, eu vos amei primeiro. Que amor é esse que nós temos? Nós não amamos nada a não ser nós mesmos, é um amor fingido, falso. Então veja que esses louvores são 99%, ainda que se usa o nome de Deus, mas se usa o nome de Deus, Deus nesses louvores, no contexto desses louvores, escutem bem isto, Deus no contexto desses louvores é um Papai Noel gordo e barrigudo que somente dá. Um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que coloca pessoas em êxtases, é um Deus que dá visão, um Deus que dá arrebatamento, um Deus que dá casa, um Deus que dá saúde, um Deus que dá cura divina, um Deus que prospera, um Deus que dá chave de carro, um Deus que dá chave de casa, é um Deus que faz tudo, menos salvar a alma do pecador. O contexto desses louvores é um Deus que precisa de você ao invés de você precisar de Deus. O contexto desses louvores é Deus precisa do seu favor ao invés de nós precisar do favor de Deus, que é a sua graça. Então, no louvor deles aparece o nome de Deus, mas o contexto deles é Deus precisa de mim e não eu preciso de Deus. Deus é um Papai Noel gordo e barrigudo que dá tudo que você quiser, menos salvação. Deus, no contexto deles, é que Deus quer só o coração, não quer mais nada. Então você pode viver de qualquer jeito. O louvor que agrada a carne do homem, o louvor que satisfaz a carne do homem, que levanta o ego do homem, e o centro da mensagem, até nas pregações, é sempre o homem. É sempre o homem. Isso não é louvor. Isso nem sequer pode ser chamado de louvor. Isso não é louvor. Você quer um exemplo do louvor? Vou te dar um exemplo do louvor. Hino 15 da harpa cristã. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Olha aí que benção de louvor. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O que diz esse louvor? Humilhação do homem. É o contrário. Qual é o contexto desse louvor? A exaltação é de Cristo. E a humilhação nossa. Só nesse trecho desse hino 15 da harpa cristã tem muito mais teologia, tem muito mais a essência de Deus, teologia verdadeira, o estudo de Deus verdadeiro, que essa teologia toda corrompida de hoje em dia. Tem mais Deus, mostra quem realmente é Deus. Realmente, amados irmãos,
Realmente, nesse louvor, amados irmãos, realmente, nesse louvor hino 15 da harpa cristã, há mais louvor de que todos esses hinos juntos. Porque está dizendo, oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Coloca Deus acima, ou seja, eu preciso de Deus, eu necessitava de Deus, eu sou que preciso de Deus. Né? Como diz, eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Ele está relatando e dizendo a depravação total do ser humano. Quando Deus diz, vem, o homem diz, eu não quero, eu não preciso de ti, não preciso do teu favor, do teu amor. Mas aí ele segue falando, mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, abrigo seguro nele achei. Ele diz que Deus permitiu um dia que a espada da lei, ele sentiu o seu pecado, Deus despertou ele, acordou ele, correu para Deus e encontrou com o amor de Deus, transformador, que transformou a vida dele e achou refúgio. Exaltação a Deus, Ele é tudo, eu não sou nada, eu estava perdido em pecado e Ele me deu vida. Exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Hino 10 da harpa cristã, glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Só nessa estrofa há mais teologia que qualquer outro desses hinos aí, porque ele está cantando um atributo de Deus. Só nessa estrofa está cantando um dos atributos de Deus, que é a soberania de Deus. Glória a Deus ao Pai eterno, cujo trono, domínio, mandato é o céu, um domínio e um mandato eterno, que é nas alturas, sobre tudo, sobre qualquer outra coisa, é a soberania de Deus, abarca tudo e é sobre qualquer coisa que exista. O universo lhe pertence, soberania de Deus, a grandeza de Deus. Isso é louvor, exaltação, adoração, cantar quem Deus é. Como diz o Salmo que nós já lemos já, 138, verso 4 ou 5, todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as tuas palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor, a soberania. Vão cantar, vão cantar. Por isso, amados irmãos, isso realmente é louvor. Isso realmente é louvor. É uma adoração total a Deus, humilhação ao homem, exaltação, cantar os caminhos do Senhor, cantar as obras do Senhor, o que Ele fez, o que Ele faz, os seus atributos, suas qualidades, seu poder, sua deidade eterna. Isso é louvor. Segundo ponto. Segundo ponto. Quem pode louvar a Deus?
Aí a igreja, responda aí, quem é que pode louvar a Deus? Quem é que pode louvar a Deus? Quem é que pode louvar a Deus? Responda aí. Coloque aí nos comentários, você que está ao vivo aí. Para você, quem é que pode louvar a Deus? Quem são os que podem louvar a Deus? Quem é que pode louvar a Deus? Responda aí se você sabe. Os que podem louvar a Deus são somente o povo salvo. O povo salvo. O irmão evangelista André diz: tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Fôlego, em outras traduções mais antigas, diz: tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Estando mortos em pecado, diz a palavra de Deus, o mundo não tem fôlego de vida, o mundo está morto em seus pecados. Quem é que tem fôlego de vida? Os santos, os salvos, os regenerados, os que nasceram de novo, os que passaram pela transformação, pelo novo nascimento, os que passaram realmente pelo novo nascimento, os que amam a Deus, os que vivem no Espírito, os que odeiam as obras da carne, as obras das trevas, e que amam e se inclinam às coisas espirituais. Esses são os que podem louvar a Deus, os salvos, os que rejeitaram o mundo e o pecado, que nasceram de novo, nasceram do Espírito, desejam com veemência as coisas do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 47. Atos 2, 47. Louvando a Deus e tendo favor com todo o povo. Que o Senhor añadia cada dia, acrescentava cada dia os que deveriam de ser salvos. Isto onde era? Na congregação. Qual era o povo? Os salvos. Os que haviam sido salvos. E o Senhor acrescentava cada dia mais daqueles que haveriam de ser salvos. O louvor somente pode ser, somente é louvor, somente podem verdadeiramente louvar a Deus os que fazem parte de um povo salvo. Quem não é salvo não pode louvar a Deus porque não sabe o que é louvor. Esse povo aí que louva a Deus, esse povo aí que não faz parte do povo salvo, eleito do Senhor, não podem louvar a Deus. O cachaceiro, o borracho, o cachaceiro, o bebedor, não pode louvar a Deus. Ele tem que se converter primeiro. A prostituta não pode louvar a Deus, ela deve se converter, ela deve passar por um processo. Ela deve se arrepender. A lésbica homossexual, ele tem que se arrepender. Eles têm que se encontrar com o amor de Jesus. Eu não tenho temor, não. Pode cortar meu canal aí, eu estou pregando o evangelho mesmo. A gente não discrimina ninguém. A gente está pregando a verdade mesmo. A gente ama eles. E por isso nós ensinamos a verdade. Pode cortar o canal aí se quiser. Pode dar de baixa no canal se quiser, mas eu vou pregar a palavra de Deus. Vou pregar no nome de Jesus, eu vou pregar. Podem aí multar o canal, pode fazer o que queiram com o canal. Mas eu vou pregar a palavra do Senhor. Tem que se converter primeiro. O adúltero não pode louvar a Deus, deve se converter primeiro. O fornicário não pode louvar a Deus, deve se converter primeiro.
Somente os puros de coração podem louvar a Deus, os santos, os salvos do Senhor. O povo regenerado, porque somente eles sabem o que é louvor. Louvor consiste em exaltar a Deus, e mais do que exaltar a Deus, primeiramente, antes de exaltar a Deus, para ser uma verdadeira exaltação, deve haver humilhação nossa, reconhecer o nosso pecado, quem nós somos, o nosso pó. Não tem como concordar com o pecado, viver uma vida lambuzada no pecado e adorar a Deus, porque não é adoração. A adoração é, se eu não me arrependo dos meus pecados e não deixo dos meus pecados, então eu sou um egocêntrico. Eu busco o meu bem, eu estou buscando o meu bem, não o bem da minha carne. Não o bem da minha alma, e o bem que vem de Deus. E como eu não conheço isso, o bem que eu louvo não é um louvor antropocêntrico, baseado no homem, para mim, por mim. Salmo 149. 199 não tem, né? É 149. Eu ia falar 199, né? Mas não é 199, é até o 150. Salmo 149, meus irmãos. Vigia, pastor Leandro, vigia. Salmo 149, meus amados. Salmo 149, verso 1. Louvai a Deus, cantando um cântico novo. Seu louvor seja na congregação de quem, igreja? Seja na congregação de quem o louvor? De quem é que é a congregação? Quem está lendo aí a Bíblia? Por favor, Salmo 149, verso 1. Na congregação de quem é o louvor? Na congregação de quem é a exaltação aí que fala o Salmo 149, verso 1? Cadê os irmãos que estão com a Bíblia aí acompanhando aí a palavra de Deus? Louvai a Deus um cântico novo. Seu louvor esteja na congregação de quem? Na congregação dos santos. A irmã Keila Souza, na congregação dos santos. Isso mesmo, irmã Keila. Na congregação dos santos. O louvor onde é? Na congregação dos santos, na reunião dos santos. Somente os santos podem glorificar a Deus. Somente os que foram cortados e separados, que nasceram de novo, são os que podem glorificar e exaltar a Deus, onde existe o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Salmos 89, verso 5. Vamos um pouquinho mais para trás. Salmos 89. Celebrem os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e tua verdade também na congregação dos santos. E a tua verdade na congregação dos santos. Deus está na congregação dos santos. O louvor é na congregação dos santos. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha, meus irmãos. Essas pessoas aí que nunca tiveram um encontro com Cristo, que vivem um evangelho fajuto, um evangelho light, um evangelho de vida amaciada, pastores amaciados, irmãos amaciados, não tem nem sequer o temor do pecado em adultério, prostituição, fornicação, lascívia. Nas obras da carne, que nem o irmão Marlo estava pregando hoje aí, né? Esses dias ele vem pregando sobre as obras da carne. Esses não podem agradar a Deus, não. São inimigos de Deus.
são inimigos de Deus. Porque Deus é espírito, os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Mas quem anda na carne é contra o espírito, Gálatas 5,16. E se quem anda na carne é contra o espírito, quer dizer, é inimigo de Deus. E da congregação do santo, não é santo, é mundano ainda, é carnal, precisa conversão, precisa se converter, precisa se arrepender. Terceiro ponto, o louvor aceito e o louvor não aceito. O louvor é aceito quando o louvor é aceito. Nós já vemos que o louvor, ainda que o louvor seja em humilhação para o homem, exaltação a Deus, que cante a glória de Deus, que exalte quem Deus é, que cante os atributos de Deus, que exalte aos Reis dos Reis e Senhor dos Senhores, que seja na congregação dos santos, mas ainda que o louvor identifique a pessoa de Deus, exalte a Deus, e que seja ainda mesmo na congregação do santo, nas igrejas de doutrina, mesmo assim, para ser aceito, ainda que cante, que louve, que seja um verdadeiro louvor, adoração a Deus, que seja no meio dos eleitos, do povo santo, do povo de sã doutrina, ainda assim, não quer dizer que seja aceito, mas precisa uma coisa a mais para ser aceito. Salmo 51, 17. Por favor, irmãos, quem está acompanhando com a palavra de Deus aí, Salmo 51, 17, coloque aí o versículo. Os moderadores aí, coloquem, por favor, o versículo maravilhoso desse Salmo 51, verso 17, por favor aí. Coloquem esse versículo aí, meus amados. Moderadores do canal, coloquem esse versículo, Salmo 51, 17. Quem pode colocar aí em nome de Jesus? Amém? Quem pode colocar aí? Quem pode me ajudar aí? Minha Bíblia está em espanhol, mas eu quero ler em português mesmo, não quero errar na minha tradução. Coloque aí, Salmo 51, 17. O que diz no Salmo 51, 17? Por favor aí. Glórias sejam dadas a Deus. Como eu digo, a minha tradução é em espanhol, né? Então sou eu mesmo que traduzo ao português, mas eu quero aí a tradução correta aí. Do Salmo 51, 17, da Almeida Corrigida Fiel. O que diz no Salmo 51, verso 17? Coloque aí, o que diz aí? Coloque o versículo escrito aí. Aí, pastor Malo, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e a um coração quebrantado, contrito não desprezarás tu, ó Deus. Né? Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado e o coração quebrantado, ou contrito, né? E humilhado não desprezarás tu, ó Deus. Esse é o sacrifício que Deus aceita. E quem crê que o louvor é um sacrifício para Deus também? Então, como deve ser o louvor? Como deve ser o louvor? O louvor deve ser
com o espírito quebrantado, um coração quebrantado e humilde, né? Na minha Bíblia diz assim, vou traduzir da minha Bíblia, né? Os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado e ao coração contrito e humilhado, não desprezarás tu, ó Deus. Coração contrito ou quebrantado, humilhado, que se humilha no pó, em lágrimas, não desprezarás tu, ó Deus. O louvor pode cantar quem Deus é, tudo que nós falamos. Pode ter a verdadeira adoração e exaltação da Trindade. Pode ser um louvor teocêntrico, um louvor cristocêntrico. Pode ser até mesmo nas igrejas de sã doutrina. Mas se a pessoa que cantar, ela não canta com o coração quebrantado, ela não louva com o espírito quebrantado, um coração humilhado, o louvor não será aceito por Deus. E hoje, vou entrar duro agora, hoje muitas igrejas de doutrina está se oferecendo louvor cristocêntrico, sim. Está se oferecendo um louvor teocêntrico, sim. O louvor aceitável, a letra é maravilhosa. A pessoa é de sã doutrina, mas não está oferecendo a Deus com um espírito quebrantado, com um coração quebrantado, com um espírito humilde, com humildade, com a verdadeira humildade. Humildade vem de humilhação, se humilhando, se rebaixando e exaltando. De onde esse sentimento? No próprio coração, coração quebrantado, humilde, é de coração, nos sentimentos. As pessoas hoje estão louvando, ainda com letras cristocêntricas, teocêntricas, mas estão louvando para querer mostrar sua bela e maravilhosa voz, para que os outros digam, ó levita do Senhor, para que os outros digam, ó levita do Senhor, ó adoradora do Senhor, ó adorador do Senhor. Essas cantando os louvores com tons, às vezes colocam esse tom de voz sensual para cantar um hino que diz que é um hino de adoração. Com esse gemido sensual, imitando os cantores do mundo, as cantoras do mundo, o mesmo tom sensual. Para quê? Para querer se aparecer, para ganhar aplausos, fama, reconhecimento. Nossa, irmã, como Deus está te usando, não é Deus não. Pode ter certeza que não é Deus, porque quando Deus usa uma pessoa, Deus usa com o espírito quebrantado, um espírito humilhado, um coração quebrantado e humilhado, humilhação. E os que ouvem, louvam também com o espírito quebrantado e humilhado. E quando há quebrantamento, há humilhação, há poder, há restauração, há renovo, há convicção de pecados, há convicção de quem a pessoa é, de que realmente não é que precisa Deus, há lágrimas, há choro, há milagres, há demônio sendo expulso. Quando Davi tocava a harpa, o demônio que atormentava Saul ia embora. Isso é Deus usando, meus irmãos. Isso é Deus usando. A pessoa sente a presença de Deus, mas peraí, é a presença de Deus que está sentindo ou é a emoção carnal? A emoção carnal pode até fazer chorar e se arrepiar a pessoa, mas a pessoa pode estar confundindo com a unção de Deus, quando não é. A unção de Deus e a presença de Deus chega e quebranta. Quando quebranta, quebranta na humilhação, quebranta na convicção de pecados, quebranta na hora de desejar Deus e exaltar Deus sobre todas as coisas, em lágrimas, em pranto, reconhecimento de quem Deus é. Um louvor que sai de um coração sensível à presença de Deus, que se humilha e engrandece de coração a Deus. Irmãos, vou dar um exemplo aí, desses louvores que parecem mais cânticos sensuais do que louvores.
Oh, Senhor, vem me ajudar, Senhor. Parece até afeminado a pessoa que está cantando, às vezes o irmão que está cantando, mas pode até sonar engraçado, pode até ser engraçado, mas é assim que tá sendo passado o louvor. Na própria voz das irmãs e dos irmãos também, isso não é louvor coisa nenhuma. Ah, mas é hino da harpa, é não sei o que, lá é cristocêntrico, não importa. O louvor na igreja, ele tem que ser congregacional. Hoje as pessoas ensaiam o louvor, passa na frente para cantar, mostra sua bela voz, recebe aplausos e a igreja não louva. Fica olhando e admirando a pessoa que está louvando ali na frente. E a pessoa se infla. Olha, eu sou adorador, Deus me usa o dom do louvor. Isso não é dom de louvor coisa nenhuma. Está longe de ser dom de louvor. Está longe de ser dom de louvor. O louvor na igreja tem que ser congregacional. O que quer dizer isso? A pessoa que está dirigindo o louvor, ela deve saber dirigir o louvor, ela deve saber que louvores deve cantar, que louvores deve louvar a Deus. E os louvores que ela vai louvar devem ser cristocêntricos e teocêntricos. As majestades de Deus, os atributos de Deus devem ser louvados ali. A humilhação do homem e a exaltação de Cristo. E ele deve ser também congregacional no sentido que toda a congregação tem que louvar junto com aquele que está dirigindo, seja aquele que está fazendo a primeira parte ou aquele que recebeu a oportunidade para louvar a Deus, mas toda a igreja deve louvar junto. Louvor não é vitrine não é vitrine para mostrar o talento, se canta bem ou não canta, e o resto ficam todo ali admirando a pessoa em vez de louvar a Deus e exaltar a Deus. Não é louvor coisa nenhuma. Louvor na igreja tem que ser congregacional, o hino que está se louvando, ele tem que ser cristocêntrico, teocêntrico, exaltar a Deus, humilhar o homem, e a igreja toda tem que louvar, e quem está dirigindo o louvor não pode ser de jeito nenhum admirado, ainda que tenha boa voz, ainda que esteja um bom tom para louvar, mas quem é exaltado é Deus em primeiro lugar, e não está sendo assim hoje em dia. E doela quem doela, pode doer a quem doer, mas a verdade tem que ser dita. Estão adorando um Deus que não conhecem. Ah, meus irmãos, doa quem doa, doela quem doela. Mas essa é a pura verdade. Estão adorando um Deus que não conhecem. E quando não é assim, quando não tem essas características, e não é um coração contrito e humilhado, um coração quebrantado diante de Deus, não é louvor e o louvor não é aceito. Amós 5:23, por favor, quem pode colocar aí o versículo de Amós 5:23, por favor. Amós 5:23, quem pode colocar ali o versículo de Amós 5:23, da Almeida Corrigida Fiel. Amós 5:23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Na tradução da minha Bíblia, diz mais ou menos assim: tira de mim a multidões dos teus cantares,
não ouvirei o tom dos teus instrumentos. Afasta de mim os estrépitos dos teus cânticos, pois não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Por que não ouvirei? Deus está dizendo, afasta de mim a multidões dos teus cantares, dos teus louvores, dos teus cânticos, pois não ouvirei o tom das tuas violas ou dos teus instrumentos, não ouvirei os estrépitos. Por quê? Estava havendo louvor a Deus, mas Deus dizia, afasta ele de mim. Estava havendo bandas, orquestras que louvavam a Deus, mas Deus não estava recebendo. Por que não estava recebendo? Estava havendo grupos. Hoje em dia os grupos é uma briga de grupos. É grupo de não sei de quê, grupo de não sei de que outro, é grupo dos irmãos, é grupo das irmãs, é grupo do jovem, é grupo do fulano, é grupo da outra igreja, e fazem uma concentração de louvores, e veio o grupo fulano, e veio o grupo de mengano, e veio o grupo lá da sede, o grupo de lá não sei de quê, o grupo de irmãos, o grupo de irmãs, grupo de juventude, e a uma de grupo dentro da igreja. Aí começa aquela briga, o Satanás começa a pulsar no coração dele. Aí nós cantamos melhor, tá vendo? Aquele grupo lá não tem qualidade para louvar, nós sim que temos. Nossa, como Deus nos usou. Os outros grupos nem apareceram, o nosso foi que apareceu. Desejo de superioridade. Desejo de superioridade. E isso não é de Deus coisa nenhuma. Isso não é de Deus coisa nenhuma. Para ver que grupo canta melhor, qual tem qualidade, o outro que não tem. É melhor nem ter grupo, é melhor ter só um grupo da sede mesmo. Melhor nem ter grupo, porque louvor não é para aparecer. Para que é grupo para não andar aparecendo, não. Louvor é para louvar a Deus. Não é para aparecer quem canta melhor e quem não canta. É para adorar a Deus e toda a congregação tem que adorar junto. Senão não é adoração, senão não é cântico, senão Deus não recebe. Por que Deus não recebe? Amós 5:23, por que Deus não recebia? Porque havia vanglória no coração, havia orgulho, havia idolatria. E hoje é pior, hoje está a autolatria, a idolatria de si mesmo, de se buscar seu próprio elogio, disputas. E Deus não recebe coisa nenhuma. Pode ter instrumento, pode ter grupos, pode ter bandas, orquestra, pode ter louvor, Deus não recebe. Pode ter cânticos a Deus e adoração, cristocêntrico, teocêntrico, mas Deus não recebe. Mateus 15:8, esse povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. De lábios estão honrando o Senhor, mas o coração está para receber fama, aplausos, elogios. E não está quebrantado, não está humilhado diante de Deus. Não está sentindo a letra que está louvando no coração para Deus, se humilhando, louvando a Deus de coração. Isso não é louvor coisa nenhuma. O louvor, amados irmãos, o louvor também, ele é um incenso que é queimado diante de Deus. O louvor, ele é um incenso que é queimado para Deus. Levítico 10. Levítico 10, por favor, Levítico 10. Verso 1 ao versículo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário e colocaram fogo nele, e sobre ele
o qual colocaram incenso, ofereceram diante do Senhor fogo estranho, que ele nunca lhes mandou. E saiu fogo diante do Senhor e os queimou, e morreram diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes encarregados de ministrar no lugar santo, queimar incenso diante de Deus. O incenso deveria ser queimado com as brasas do altar do sacrifício, o altar que não se apagava nem de dia nem de noite. Se pegava as brasas daquele altar, colocava no incenciário, se colocava as espécies aromáticas dentro daquele incenciário, e ali as brasas queimavam aquelas espécies e saía fumaça. Mas eles, em vez de pegarem das brasas do altar do sacrifício, dos átrios, o que eles fizeram? Eles fizeram outro fogo, que não era o que Deus mandou, que não era o que Deus ordenou a Moisés. Eles mesmo fizeram um fogo deles, e pegaram brasas desse fogo estranho, esse fogo corruptível que se apagava, que não era do altar do sacrifício, dos átrios, e foram oferecer no altar santo. Quando Deus subiu a fumaça, viu que as brasas que estavam queimando, os incensos para sair a fumaça, não eram as brasas do lugar dos átrios, do altar do sacrifício, não era. Então Deus teve como um fogo estranho. Nadab e Abiú, queimando incenso, oferecendo para Deus de qualquer maneira. De qualquer maneira, de qualquer forma, fora da sã doutrina bíblica. Fora da sã doutrina bíblica. Hinos hereges. Mulheres divorciadas não sei quantas vezes, recasadas não sei quantas vezes, todas sensuais, maquiadas. Que tem a graça de Deus como motivo de libertinagem. E querem queimar incenso para Deus, e não é o fogo das brasas do altar mesmo, do sacrifício. Paulo disse, eu estou crucificado juntamente com Cristo, e os meus desejos e minhas paixões estão crucificadas, cravadas na cruz de Cristo. O altar do sacrifício, onde se sacrificava o holocausto, onde se pegava e se fazia depois expiação pelos pecados do povo, apontava a Cristo, ao Cordeiro de Deus. Se a sua carne não foi sacrificada no altar do sacrifício, cravada com Cristo, os desejos da carne, então é fogo estranho. É fogo estranho. Se não procede do altar da humilhação, do quebrantamento, da santidade, é tido como louvor estranho. É tido como fogo estranho. Quando a tua pintada, maquiada, rebocada, casada não sei quantas vezes, e adultério, fornicação, tem a graça de Deus motivo de libertinagem, mas é fogo estranho, e muitos estão cantando esses louvores de pessoas impias e mundanas, estão pregando contra batonzinho, maquiagem, rede social, e estão trazendo esses mesmos louvores para dentro da igreja. Estão cantando, estão pregando contra o adultério, mas estão louvando o hino da mulher em adultério, do pastor em adultério. Então nem prega, está concordando com o adultério do mesmo jeito, com o pecado. Cantores libertinos, e a igreja não está sendo verdadeiros adoradores. Não estamos sendo verdadeiros adoradores, amados. Por isso hoje, meus amados, vigia. Eu ia falar dos ritmos mundanos, mas não vai dar o tempo. Já estamos aí passado já. 00:12. Mas, amados, amanhã vou fazer outra live e vamos falar sobre ritmos mundanos. Tá bom?
Amanhã vamos fazer outra live, vamos falar sobre ritmos mundanos. Vamos pegar duro também. E doela quem doela, meus irmãos. Doa quem doa, a verdade é a verdade. Amém? Então vamos pregar a verdade porque Jesus está voltando, meus irmãos. A gente prega muito sobre a graça, mas graça não é libertinagem. Ela tem que fazer com que o homem morra para o pecado, para o mundo e nasça para Cristo em todas as áreas e deseje com veemência tudo que é espiritual. Se não é assim, não teve graça coisa nenhuma. Precisa conhecer a graça e a graça vai levar ele a uma verdadeira vida espiritual mesmo como tem que ser. Somos falhos, somos erros, é por isso a nossa confiança está em Cristo, não em nós. Mas se Cristo mora em nós, ele deve nos levar ao desejo de santidade, morrer para o mundo e viver para Cristo, para as coisas santas. Aquele que fala de graça, de graça, de graça, mas vive de qualquer maneira, não sabe nada sobre a graça de Deus. Mas meus amados, amém? Amanhã vamos continuar e amanhã vamos falar sobre ritmos mundanos dos louvores. Amanhã vamos pegar pesado nisso aí, porque está se infiltrando. Um monte de irmãos aí tocando sertanejo aí, sertanejo universitário, esse monte de sertanejo aí. Vamos falar também sobre o ritmo que está no regulamento interno lá, né? É pela misericórdia de Deus, né? Nós estávamos trabalhando com o pastor Eduardo e Adriane Santos, né? Madriane, o diácono Gledson, no RI, né? E na parte do louvores, nós colocamos o ritmo bachata. Por quê? Porque é um ritmo latino, todo mundo que é de língua hispana conhece, e também agora está se aderindo no Brasil. Ainda até na época, quando nós estávamos editando o tópico de louvores, né, com o diácono Gledson, o pastor Eduardo, eu passei para o diácono Gledson um link num suposto louvor em ritmo de bachata, e é brasileiro, e é um cantor muito conhecido, os irmãos devem até conhecer ele, o Gerson Rufino, né? Ele é um cantor gospel muito conhecido do Brasil, e ele está cantando aí com esses ritmos de bachata, é um ritmo sensual, né? E aí a gente vai explicar também, amanhã vamos estar falando sobre ritmos, vamos estar falando também sobre esse ritmo também que foi aderido aí no regulamento, né, no regulamento interno da igreja Pentecostal do Filho de Deus, sobre o ritmo bachata, vamos estar falando sobre isso também. Amém? Então, meus amados, que Deus abençoe, amados irmãos, obrigado pela companhia dos irmãos, pelos apoios. E amanhã vamos a continuar, amados irmãos, com a parte dos ritmos mundanos. Vamos continuar com os louvores. Amém? Ritmos mundanos. Vamos falar amanhã sobre ritmos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus. Deus abençoe todos vocês por nos acompanhar. Vou deixar tocando louvor aí, amados irmãos. E os irmãos vão deixando o link dos seus canais de doutrina aí, para os irmãos se inscreverem, tá bom? E eu vou pegar o final da oração do pastor Eduardo, se Deus quiser. Depois vou continuar, se Deus me dá graça, continuar orando mais um pouco, amém? Peço oração para os irmãos, pela minha vida, pela minha família, pelos irmãos da Igreja Pentecostal do Filho de Deus aqui do Uruguai, e por todos os irmãos e os servos de Deus também, né? Independente da sua denominação, aqueles que são de santa doutrina, orem também por eles, nossos irmãos em Cristo de sã doutrina, que realmente servem a Deus na sã doutrina. E Deus abençoe, amados irmãos, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã vamos fazer a segunda parte e vamos falar a respeito de ritmos, né? Os ritmos mundanos, né? Vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem se despede, seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves. Fiquem com Deus, até logo mais.
Luz brilla al mundo y el hombre enamoró, mas las tinieblas quieren luz. Y a la claridad no se quieren acercar, por amor a la humanidad. Luz brilla al mundo y el hombre amó, mas las tinieblas quieren luz. Y a la claridad no se quieren acercar, por amor a la humanidad. Mas aquel que busca hacer su voluntad en la gloria eterna con Cristo será. Mas aquel que busca hacer tu voluntad en la gloria eterna con Cristo será. Pero hay del que amó la oscuridad, pues la condenación día llegará. Pero hay del que amó la oscuridad, pues la condenación día llegará. Para aquellos que no amaron a Dios. Por eso es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de venir a Cristo. Luz brilla. Tem irmãos desfalecendo pela dor, pela aflição. Levanta, siga firme, Deus de ti tem compaixão. Os problemas te sufocam, o Senhor vai resolver. Tu terás grande vitória e alegrará o teu viver. Não fracasse, meu irmão, não deixe a tua cruz. Ande só mais um pouquinho e verás a santa luz. Não fracasse, meu irmão, não deixe a tua cruz. Ande só mais um pouquinho e verás a santa luz. Aqui terás grandes aflições, foi Jesus quem falou, prometeu nos dar vitória, com seu sangue nos comprou. Supre as necessidades, não deixa faltar o pão. Levante os olhos para o céu, meu querido irmão. Não fracasse, meu irmão, não deixe a tua cruz. Ande só mais um pouquinho e verás a santa luz.
meu irmão, não deixe a tua cruz, ande só mais um pouquinho e verás a santa luz. Você sabe, é verdade, aqui somos forasteiros, não é roupa nem comida, não é casa ou dinheiro. Além de tudo isto, temos paz que outros não têm, temos a eternidade para todos sempre. Amém. Não fracasse, meu irmão, não deixe a tua cruz, ande só mais um pouquinho e verás a santa luz. Não fracasse, meu irmão, não deixe a tua cruz, ande só mais um pouquinho e verás a santa luz.